Era um ano de alegria para o Brasil. Aí nós somos surpreendidos com o inimigo invisível. Então, assim, que o Brasil entenda que não está fácil para nós. A Lei Maria da Penha prevê lá na Lei Maria da Penha que a gente tem que trabalhar a restauração do agressor. Ele vai para o inferno, sim. Tu acha que um homem desse não vai para o inferno? E depois que eu descobri que pode ter mais e mais vítimas, vai para o inferno. A violência durante a quarentena no Brasil tem crescido. No nosso 180, a indicação foi que cresceu 9%. E por que cresceu só 9%? Porque ela tem que falar. E o agressor realmente está do mesmo teto com ela. Então, foi a partir daí que nós entendemos, com a experiência do Rio de Janeiro, que nós tínhamos que dar para ela um instrumento em que ela, em silêncio, pudesse fazer a sua ocorrência no 180. E nós apresentamos para o Brasil o aplicativo em que essa vítima possa, mesmo dentro do mesmo ambiente com o agressor, ir para um cantinho isolado, ir no banheiro, no quarto, enquanto ele dorme, fazer a sua ocorrência no nosso 180. Já está no ar desde ontem, então as pessoas já podem fazer a ocorrência no nosso aplicativo. Ao procurar um serviço de proteção e se for claro em dizer não tenho para onde ir, estou sozinha, não posso contar com a minha família, a partir do momento que você noticia isso, a responsabilidade de proteção agora é do Estado. O Estado é responsável por sua vida. Então, entenda que você paga impostos, você contribui com esse Estado tem a responsabilidade de cuidar de você e você tem a obrigação de cobrar desse Estado a proteção à sua vida. Então, as mulheres têm que começar a entender que é um direito, que o Estado não está fazendo nenhum favor para ela, que ela trabalhou a vida inteira para que neste momento de socorro ela seja protegida. Ela tem que começar a abrir a boca. Se naquela delegacia ou naquele órgão de proteção ela não foi bem recebida, ela tem um segundo lugar para ir. Ela pode usar as redes sociais, liga para nós, liga no 180. Ela pode começar a procurar um outro agente da rede de proteção, mas ela com certeza vai receber uma resposta. Olha, eu entendo que a gente precisa começar a voltar para o trabalho. Eu concordo com o presidente, a gente tem que começar a voltar para o trabalho, que o isolamento vertical vai funcionar, a gente separando o grupo de risco. Em fevereiro, começo de fevereiro, o presidente começou a tomar todas as medidas necessárias. Nós temos decreto assinado dia 3 de fevereiro, quando governadores estavam fazendo carnaval, o governo federal já estava se antecipando. Não tem omissão, trabalhando muito. E vou dizer, havia uma expectativa aí divulgada que nós chegaríamos ao dia de hoje com mais de 5 mil mortos. Nós estamos com muitos mortos. Um morto já seria muito. Porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Mas as expectativas eram de milhares de pessoas hoje. Não chegamos a esses milhares por quê? Porque medidas certas foram tomadas, Luísa. Então, a gente está tomando medida certa. O nosso presidente, Luísa, ele está com o coração nisso. Eu queria muito que o Brasil entendesse as angústias do presidente Bolsonaro, entendesse o peso que está no ombro deste homem. Luísa, nós planejamos o ano de 2020 como um ano de glória para nós. Pensa em mim, Luísa. Eu tinha tanta coisa para entregar para o Brasil. Nós tínhamos o Marajó. Nós tínhamos tanta coisa, Luísa, para entregar para o Marajó em 2020. Todo o nosso dinheirinho do Marajó foi embora. Tudo que a gente sonhou para o Marajó. Então, eu fico pensando, se eu estou tão frustrada que eu não vou conseguir atender tudo que eu prometi para o Marajó, eu fico imaginando o meu presidente. Nós tínhamos tanta coisa para entregar, Luísa, tanta coisa. Era um ano de alegria para o Brasil. Aí nós somos surpreendidos com o inimigo invisível. Então, assim, que o Brasil entenda que não está fácil para nós. A gente tem que entender que ele é um ser humano, entendeu?
é muita pressão sobre ele. Ele entende que houve alguns exageros. Quando ele fala assim, cuidado com o remédio, ele inclusive está preocupado, Luísa, com a violação de alguns direitos fundamentais em algumas medidas que foram tomadas, Luísa. Algumas violações de direitos, inclusive a ANAJUR, a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, criou um observatório para que direitos fundamentais não sejam violados nesse momento com algumas medidas. O direito de ir e vir de alguns, o direito de liberdade de expressão de alguns. Logo no início, eu me reuni com as lideranças cristãs, as lideranças evangélicas e católicas aqui no Ministério, e nós fizemos uma conversa. E as lideranças que aqui estavam, elas mesmas tomaram a iniciativa de evitar as grandes aglomerações. Uma iniciativa que partiu delas. E a gente também orientava naquele momento as grandes aglomerações serem evitadas. Mas a gente entende que a igreja deve permanecer aberta, mas não com grandes aglomerações. Por quê, Luísa? Vai ter um momento agora aqui na frente que nós vamos precisar dessas instituições abertas. E nos próximos dias nós vamos precisar das instituições para acolhimento de pessoas de rua, para acolhimento de mulheres, para acolhimento de idosos. Então, as igrejas estarem com a possibilidade de ficar aberta para nos ajudar no socorro a essa necessidade. Nós entendemos que essa medida ela é mais que necessária. A experiência nos mostra, Luísa, que menos de 5% dos homens que participam desses grupos reflexivos não rescindem, não voltam a agredir a companheira. Por quê, Luísa? Veja só, o agressor, na grande maioria, já vieram de um lar disfuncional. Eles já vieram de um lar violento. A criança pode ser um comportamento repetitivo. Uma criança que vive num lar violento, quando cresce, ela tem a tendência de ser violenta também. Então, a gente tem dado aí, com essa lei, a oportunidade de restaurar esse agressor. Então, a gente tem que entender o seguinte, prender, ou dar uma pena de uma cesta básica, ou dar uma pena de usar tornozeleira, ou dar uma pena de serviço comunitário, não muda o comportamento. A Lei Maria da Penha prevê lá na Lei Maria da Penha que a gente tem que trabalhar a restauração do agressor. Luísa, tem agressor que agride porque ele é alcoólatra. Então, a gente tem que trabalhar a dependência química dele. Esse homem, quando está sóbrio, não agride. Mas quando está sob efeito do álcool, ele agride. Botar esse homem na cadeia vai resolver o quê? Claro, Luísa, que não são todos os casos. Tem aquele agressor, aquele homem violento. Claro, tem toda uma avaliação psicossocial, tem toda uma avaliação do juiz, do promotor. Não são todos os casos. O homem que mata... Eu descobri que ele está vivo. E eu tenho pensado em estar com ele. Deixa eu te contar uma coisa que também é inédita, eu não contei para ninguém. Em 2011, 2012, mais ou menos isso, eu estava dando uma palestra no estado do Norte, e quando eu contei a minha história, eu falei o primeiro nome do agressor. Era um grupo, eu estava contando para um grupo de religiosas, tá? E quando eu acabei a palestra, veio um grupo de mulheres para mim orar por elas, e uma dessas mulheres me abraçou, e no meu ouvido ela disse: quem te agrediu foi fulano de tal. Eu me assustei e empurrei ela porque eu disse o primeiro nome, mas não disse o segundo. Aí eu falei, como você sabe? Ela disse, porque ele também me estuprou quando eu tinha 8 anos de idade. Então, eu encontrei em 2011 uma segunda filha de pastor e foi o mesmo modus operandi. Ele estava hospedado também na casa dela. Então, eu encontrei 2 vítimas desse homem. Quantas vítimas nós temos no Brasil deste homem? Então, eu resolvi recentemente, quando eu descobri que ele está vivo, de ter um encontro com ele, de conversar com ele. Mas não recomendo isso para ninguém, tá, Luísa? Não recomendo.
Isso não é uma terapia, isso não é recomendável. Eu quero conversar com ele, é uma coisa muito pessoal. Por que eu quero conversar com ele? Porque eu estou escrevendo sobre abuso, tá? Eu estou fazendo uma grande pesquisa sobre abuso e estou escrevendo sobre modus operandi. O que quero conversar com ele, se ele me der essa liberdade, é sobre quantas mais. E os modus operandi dele. É um desejo meu, é um desejo meu. Entendi. Na verdade, Luísa, eu estou me preparando, porque eu não tenho nenhuma empatia por ele, tá? Uhum. Eu confesso para você que é muito difícil. Pelo contrário, é uma repugnância muito grande que eu tenho. Deixa eu dizer uma coisa para ti, Luísa. Não existe uma fórmula mágica da gente usar uma fórmula e apagar da mente da gente. Sim. Mas um trauma. Ele está aqui. A gente tem que aprender a lidar com este sofrimento. Mas ele está aqui. E aí, eu quero dizer, eu sei que esse teu canal é muito assistido, dizer para as pessoas, se tiver vontade de chorar, chore. Eu sou curada, eu me considero uma mulher curada, mas eu choro. E quando eu falo, eu choro, eu me emociono. Perdoei. É porque Claro nessa que perdoei. entrevista a senhora também fala que ele vai para o inferno, e aí eu fiquei... Sim, eu não vou. Aí que está nesse conceito de perdão. Perdão é ausência e vingança, tá? Ele vai para o inferno, sim. Tu acha que um homem desse não vai para o inferno? E depois que eu descobri que pode ter mais e mais vítimas, vai para o inferno. Mas eu não tenho nenhuma pretensão política, tá, Luísa? Nenhuma. Tudo que eu quero é terminar essa gestão, entregar o ministério pronto, trabalhando, funcionando, as políticas públicas acontecendo, cumprir meu papel, mais a minha missão, mais uma missão para o Brasil, encerrar, ir para casa e curtir minha filha e meus índiozinhos. Uau!